O Flamengo finalmente parece ter encontrado o equilíbrio que precisava. A era Tite tem sido melhor do que os rubro-negros esperavam e a atuação do time tem cada dia mais sido ofensiva. A tendência é que seja relacionado novamente no sábado, no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Mas ele vai ser relacionado. A gente sabe que mesmo se ele ficasse à disposição, ele não seria titular, porque hoje a preferência do Tite é o Pedro. Eu acho que a gente está vivendo o último ano do Gabigol com a camisa do Flamengo. Isso. E aí, nação flamenguista? Sejam todos bem-vindos ao canal Fla News. Pessoal, se inscreva, deixa seu like e compartilhe o vídeo. Hoje vamos trazer informações do nosso Mengão, né? Como é que o Flamengo está se preparando, né, para enfrentar esse jogo aí, o segundo jogo contra o Fluminense. A mídia dando um grande destaque para esse jogo, né? Até porque na temporada passada o Flamengo tinha feito 2-0 e perdeu o segundo jogo por 4-1, né? Mas a mídia alerta, né? O Flamengo de hoje é diferente, pessoal. O Flamengo de hoje é um dos melhores Flamengo que já se viu, né? Até mesmo aquele Flamengo de Jorge Jesus, né? A imprensa destacando. Então, pessoal, fique no vídeo até o final, se inscreva no canal. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo SBT Rio, link na descrição. Realmente o Flamengo de hoje, pessoal, encanta, né? O Flamengo tanto no ataque como na defesa, né? Ultimamente a gente tem visto aí um Flamengo bem compacto, um Flamengo com as linhas bem próximas, né? Não leva gol, não sofre gol, não levou gol ainda no Campeonato Carioca. Então isso é uma característica de Tite, né? Por onde Tite passa desses seus times. Tanto defensivamente perfeito, como ofensivamente, né? E a tendência é só isso crescer, né? De La Cruz jogando muita bola, chamando a atenção da mídia. Então é isso, pessoal. Sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo. No final tem muito mais informação, fique até o final. E aí, deixa aqui o seu placar para esse segundo jogo. Para mim vai ter 3, pessoal. O primeiro jogo foi 2, poderia ter sido 4. Esse jogo, vamos lá, vamos devagar. Só 3-0, pé no chão. Então é isso. Sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final tem mais informação, pessoal. Vamos lá. A Flu aí, o Flamengo está se preparando para o jogo de volta da Semi, né? Contra o Fluminense e bateu novos recordes defensivos com o Tite. Cadê? O Flamengo finalmente parece ter encontrado o equilíbrio que precisava. A era Tite tem sido melhor do que os rubro-negros esperavam e a atuação do time tem cada dia mais sido ofensiva. No Fla-Flu, a equipe quase não deu espaço para o tricolor em campo. A questão é o time que se defende, a forma que se defende e essa solidariedade que eles têm em conjunto, o coletivo que se falou para jogar, mas também para defender. Então por isso que a gente bate muito na questão do equilíbrio, né? De não tomar gol é importante, quanto menos gol tomar é importante. Com 24 jogos no comando do Flamengo, contando o ano passado e esse ano, Tite é o técnico com a menor média de gols sofridos, 0,5. É como se a sua equipe sofresse um gol a cada 2 partidas. E não é à toa que o time está há 10 jogos sem sofrer gol, além de ser destaque no ataque. O técnico também tem feito a equipe ficar com a cara dele e fazer jogadores ganharem destaque, como é o caso de De La Cruz. O jogador já mostrou ter visão de jogo, além de criatividade e facilidade no toque com as 2 pernas. Mas já revelou que seu ponto forte é a perna esquerda. O atleta ainda não marcou com a camisa do Flamengo, mas está treinando para aprimorar seus feitos. Vai ser muito difícil, então uno tiene que mentalizarse. Va a ser una semana muy linda, porque incluso lo que es por fuera del juego, internamente hay una competencia por querer jugar que es muy importante. Mesmo com a vantagem e esse equilíbrio na equipe, o time já voltou aos treinos com foco total na partida de volta. Ayrton Lucas e Eric Pulgar, que saíram do último jogo com dores, ficaram apenas na academia e devem ser avaliados nesta terça. Já Gabigol voltou a treinar com o grupo e Wesley fez atividade separado do elenco. A equipe tem o resto da semana livre para se preparar para o clássico e tentar repetir o bom desempenho do time. Muito bem, e aí falando, como é que é o apelido dele? De quem? Nico? Não, em falar nisso, eu assisti essa entrevista do Nico para ter... Esse é o apelido De La Cruz, gente. Apelido não, primeiro nome, ele disse nessa entrevista que ele prefere ser chamado de Nico. É mesmo? Então eu vou respeitar o desejo do Nico. A partir de hoje só falo Nico. O Nico, então, é o De La Cruz neste programa, falado por Vene Casagrande. Pedrosa, você vai seguindo o De La Cruz? De La Cruz. Beleza, eu também.
Mico de La Cruz. Tá bom, a gente se completa, pô. É isso. Você gostou dessa entrevista dele, Eu também. Eu gostei dessa entrevista, inclusive teve uma parte que me chamou muita atenção quando o jornalista perguntou ao De La Cruz se ele é ambidestro. E ele falou, não me acho ambidestro. O que eu faço é trabalhar a minha esquerda desde criança. Desde criança eu entendo que eu preciso evoluir a minha perna esquerda e eu faço esse trabalho. Sensacional. Isso mostra que aqueles que falam assim, não, o Gabigol não vai chutar com a direita porque ele é um jogador já experiente, não tem como aprender. Muito pelo contrário, é só ele trabalhar que ele vai evoluir. Onde eu quero chegar? O jogador ele precisa entender o que ele precisa evoluir, trabalhar isso e evoluir. É assim que funciona. É claro assim que a intervenção, vamos dizer assim, quando a criança na educação motora, quando ela é pequena, para você adquirir aquela qualidade é muito mais fácil do que quando você é maior. Assim como também no nosso cérebro. Para a gente aprender, por exemplo, uma nova língua, é muito mais fácil a gente aprender quando a gente é criança, tudo é mais esponja do que quando a gente cresce. Mas também, se você começar a treinar já depois de velho, vamos dizer assim, né, de mais velho, você vai melhorar. Quer um exemplo? Existia um meia no Vasco que jogava muito, inclusive, o Moraes. O Moraes, ele sempre teve facilidade, mas ele nunca foi ambidestro. E aí ele teve uma lesão muito grave em uma das pernas. Durante essa lesão, ele percebeu que ele teria que jogar um pouco mais com a perna que não é dominante. O Moraes, depois de velho na carreira dele, virou ambidestro. Moraes meia, que foi até para a seleção brasileira. Hoje ele mora jogava no muito. Nordeste. Não sei, não ele sei. é amigo do Juninho. Que ele legal. é da mesma idade jogava dele. Muito. Jogava E ele é bola. ambidestro. Mas sabe o que a gente trabalhou tem que depois de chamar a velho. atenção? É esse pensamento do atleta. Ele simplesmente pensa assim, eu preciso evoluir, então eu vou fazer esse trabalho. Ele não para e pensa assim, não, já aprendi tudo que eu tinha que aprender, então é assim certo, que eu sou. É isso. Então, assim, tem que bater palma para o espírito dele de, enfim, de melhora, né? De melhora, Perfeito. de querer evoluir sempre. E, de fato, se a gente parar e analisar, quando ele joga, ele parece ambidestro. Mas se ele não se considera, ok, vamos respeitar. Talvez tenha uma humildade aí, né? Eu acho que tem, porque pra mim, o que é o ambidestro perfeito, digamos assim? É o cara que conduz com a perna que teoricamente não é a dominante. E eu já vi o De La Cruz conduzindo com a direita e com a esquerda da mesma forma. E isso é muito importante no futebol atual, porque tudo é importante na hora de dominar, na hora de a cabeça, na hora de virar uma bola. Se você tem facilidade com as duas pernas, que a gente fala muito do Tietê aqui, cara, o campo fica muito mais tranquilo para você receber em qualquer espaço e fazer qualquer movimentação também com a bola. Para tudo, por favor. Ô, DJ Careca. Isso, muito bem. Aqui, ó. Preste atenção aqui, nisso aqui, ó. A gente vai mudar o nosso horário, tá? E aí eu sei que tem muita gente... Ele está se recuperando de uma lesão muscular. Ontem, por exemplo, na reapresentação, ele trabalhou uma parte com o elenco e outra parte sozinho. A tendência é que seja relacionado novamente no sábado, no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Mas ele vai ser relacionado. A gente sabe que mesmo se ele ficasse à disposição, ele não seria titular, porque hoje a preferência do Tite é o Pedro. E outra, o Pedro está fazendo por onde para merecer essa titularidade. Eu acho que o Gabigol ele vai ter que correr muito atrás para um dia o Tite pensar em colocar o Gabigol como titular novamente. Então o Gabigol, aqueles que querem ver o Gabigol como titular, vão ficar apenas querendo, porque o Gabigol só vai ter oportunidade mesmo no segundo tempo ali, com a ausência do Pedro. Olha, o Arrascaeta, então, é o único remanescente daquela geração, né? E o Vinícius cobrou tanto renovação por aqui, o Lucas Pedrosa. E aí a gente está falando, a gente está normalizando um Gabigol no banco de reservas, sendo a opção do banco de reservas e sem chilique de ninguém. Mas isso é muito culpa do Pedro, né? Culpa no bom sentido, porque se o Pedro não tivesse jogando metade aí do que ele tá jogando, ele com certeza estaria no banco, porque a pressão, a gente viu nesse Campeonato Carioca, que quando o Gabigol tá no banco, a pressão pro cara que tá jogando é sempre muito grande. E aí eu só tenho que parabenizar e dar méritos ao Pedro, que assume essa camisa 9, que assume essa posição de centroavante, e desde lá então, ele inclusive passou o Gabigol como o maior artilheiro da história do Maracanã Novo. Então o Pedro tá jogando muita bola e não é demérito do Gabigol, é mérito do Pedro. O Gabigol tá no banco não é porque o Gabigol tá mal ou porque o Gabigol não tá conseguindo jogar, é porque o Pedro tá jogando demais. E isso tem que ser destacado. Eu acho que a gente está vivendo o último ano do Gabigol com a camisa do Flamengo. Isso não é uma informação. Não é informação, opinião, isso né? é meu achismo, minha opinião. Por quê, Venê? Eu vou levar em consideração o Gabigol, por exemplo. Eu duvido que ele vai aguentar ficar no banco de reservas até o fim da temporada. O contrato dele acaba em dezembro. Eu duvido também que o Gabigol aceite uma renovação de contrato com um tempo menor daquilo que havia sido acordado verbalmente com a diretoria do Flamengo, que seria por mais 5 anos de contrato.
Então eu estou levando em consideração isso tudo e com o Tite eu não consigo ver o Gabigol tendo muitas oportunidades. Ainda mais com o Pedro voando, como a gente mencionou aqui. Então eu acho que talvez o torcedor do Flamengo tenha que desfrutar esse último ano aí do Flamengo tendo o Gabigol no clube. A gente falou muito da opção do Gabigol, principalmente quando chegar a Copa América, que não tem data FIFA. A gente vai ter semana que vem uma data FIFA e aí o futebol todo para. Mas na Copa América isso não vai acontecer. Os campeonatos vão continuar e a seleção vai estar lá competindo e buscando mais uma Copa América. Ô, Pedrosa, a gente falou que pode ser, e se o Pedro for convocado? Aí é uma opção do Gabigol. Já observamos aí a primeira lista do Dorival e o Pedro não está. Tudo bem que está começando a temporada, está tudo ainda se encaminhando, mas o Pedro não está nessa lista. E aí teve um corte, né? E foi quem do Porto que foi pro lugar? Galeno. Galeno do Porto foi pro lugar e o Pedro não foi chamado. Será que tem essa opção? Claro que existe, mas né? O Galeno e o Pedro, eles têm características diferentes. O Galeno, se eu não me engano, ele tá na lateral esquerda. Até porque quem foi cortado para a entrada do Galeno foi o Martinelli. Perfil totalmente diferente. Na ponta esquerda, ele joga pela ponta esquerda, é outro perfil. O Pedro disputa com o Richarlison, o Pedro disputa com o Endrick da vida, que tá jogando muitas vezes como centroavante também. Eu não digo centroavante fixo, mas de movimentação. Então eu acho que o Pedro tá atrás de alguns atletas que têm brilhado na Europa, e quem está na Europa certamente está jogando no nível mais alto e vai ter um pouco mais de prioridade. O Dorival, se eu não me engano, ele convocou 9 jogadores que atuam no Brasil. Então está muito claro que o Dorival não tem esse negócio dessa régua. Mas no ataque, a disputa é sempre mais cruel. Quantos jogadores que atuam no 9. Brasil? E sendo 8 estreantes. E sendo um deles o melhor goleiro do Brasil. Léo Jardim, gente, foi convocado, Nação flamenguista. A mídia começa a discutir, né, a situação de Gabigol, né? Para muitos, Gabigol tem seu último ano no Flamengo, né? Seu ciclo está se encerrando. É difícil, né? É difícil porque é um ídolo, né, do clube. Mas muitos se perguntam, será? Até porque eu acho que Gabigol ainda vai ter suas oportunidades, né? Até porque Gabigol, pessoal, a gente sabe que Gabigol é aquele jogador decisivo, né? É um jogador que quando tá precisando dele, principalmente em jogo grande, ele vai lá e dá conta do recado. Eu não acredito que ainda seja o último ano de Gabigol. É um contrato que falta 3 meses, né, pessoal? Não falta muito tempo, não. Daqui a 3 meses ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça no final do ano, né? A gente vai ver nas atitudes daqui pra frente, né? Gabigol sempre tranquilo no banco. Não reclama, né? Até porque ele sabe que o cara que tá na sua posição hoje, que é Pedro, tá jogando muita bola, tá se destacando, né? Eu só acho que Gabigol deveria ter mais um pouco de oportunidade. Ele vai ter, né? Porque Tite é coerente. Tite é um cara sério, um cara que gosta de dar oportunidade para todos, né? E Gabigol vai ter sua oportunidade, não tenha nenhuma sombra de dúvida, né? Vamos esperar aí que quem sabe ele renova aí por mais 2 anos, né? Quem sabe, né? Eu acho que o modus do contrato que ele queria, talvez o Flamengo não queira, né? Que era muita grana e um tempo de contrato muito longo, 5 anos. E outra coisa, ele não tá jogando bola, né? Ele é banco, quando entra não tem resolvido. Mas isso vai depender muito, pessoal, dessa renovação aí. Nessa segunda temporada, né? Quando eu digo segunda temporada, é do meio do ano pra frente, né? É onde vai aparecer os jogos grandes, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, né? Mas sabendo que ele já pode ter assinado um pré-contrato antes, né? Em junho, né? Então, pessoal, é complicado, né? Você já imaginou Landim não assina o contrato aí com Gabigol e Gabigol assina um pré-contrato aí com qualquer outro clube aí e na segunda, ele só pode sair no final do ano, né? Aí nessa fase final aí, ele come a bola, Copa do Brasil, Libertadores, dá outra Libertadores pro Mengão. Você já imaginou aí o final do ano do Flamengo? Perder Gabigol, sendo destaque, né? Fazendo gol de títulos, que ele é acostumado a fazer isso. Aí perder para outro clube sem ter um contrato pago nem nada. O atleta saindo de graça em alta, né? Aí tem o outro lado da moeda, né? O Flamengo vai renova o contrato dele agora e ele continua nessa maré aí de má fase, né?
não fazendo gol, não sendo decisivo. Então, pessoal, não queira estar no canto de Rodolfo Landim, né? Eu sei que ele é um presidente que talvez não vai querer ser aquele presidente que perdeu Gabigol para um grande rival. Eu tenho certeza que isso aí ele não vai querer. Vai fazer, vai se empenhar para renovar esse contrato de Gabigol, né? E a mídia já começa a discutir, né? Daqui a 3, 4 meses, Gabigol já pode assinar um pré-contrato e abandonar o Mengão, né? Eu acho que esse elenco do Flamengo aí, tirando Zico, né? Eu tô falando de ídolo. Gabigol é um grande jogador e se iguala, né? Não se iguala, mas eu acho que tá ali um pouco abaixo de Zico, né? Fazendo gols decisivos, fazendo gols que deu títulos ao Flamengo, fazendo gol de Libertadores, né? Então, a gente só vai ter noção quando ele encerrar a carreira, né? Assim como Zico, né? Zico, quando tava nesse período do Flamengo, ninguém tinha noção que era Zico, né? Ele encerrou a carreira que não apareceu outro. Aí, todo torcedor flamenguista hoje reconhece o quanto o Zico era importante pro Flamengo, né? É o mesmo vai ser Gabigol, né? Se não aparecer outros Gabigol daqui a 10, 15 anos, 20 anos, a gente vai estar falando de Gabigol, né? Aqui, Gabigol era muito importante, fazia gols decisivos, deu Libertadores, 2, deu Brasileirão, deu Copa do Brasil, então é discussão do meio do futebol, né? Mas a gente espera que ele acerte com o Flamengo renove o seu contrato. Contrato esse eu não sei se vai ser de 5 anos, eu acho que é muito. Os valores que ele pediu também é muito. Mas é tudo que se pode ser conversado, pode ser acordado e que Gabigol fique no Flamengo, né? Eu acho que isso aí é o mais importante. Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham? Se inscreva aí no canal Fla News, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.